Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 23 de agosto, 21º domingo do tempo comum. Nesse quarto domingo do mês de agosto, nós rezamos de modo especial pelas vocações laicais na igreja, pelos ministérios, pelos serviços que são exercidos pelos leigos e leigas no seio das comunidades cristãs. O trecho do Evangelho é de Mateus 16, de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o trecho do Evangelho de hoje pode ser bem interpretado à luz daquilo que celebramos no mês vocacional, a vocação das leigas e dos leigos na igreja, os muitos ministérios e serviços que são assumidos pelos batizados e batizadas. Jesus vai com os seus discípulos para o território de Cesareia de Filipe. É uma região no extremo norte, a nordeste da Galileia. É o território do reino de Filipe, um dos filhos de Herodes. E é bom não esquecer que esse texto, de algum modo, se conecta também com João Batista, porque a crítica que João Batista fez a Herodes, uma delas foi exatamente porque Herodes assumiu a esposa do seu irmão ou do seu meio-irmão Filipe. Jesus não tem simplesmente uma curiosidade para saber o que as pessoas pensam sobre ele. Jesus quer refletir sobre a sua identidade e a sua missão. As multidões têm uma visão genérica, porém bastante correta em partes, sobre a identidade e sobre a missão de Jesus. O que é que eles dizem de modo muito correto? Que Jesus se parece com um dos profetas do Antigo Testamento. Associam-no a Jeremias, o profeta Marte. Jeremias é o profeta sofredor por excelência. Associam Jesus a Elias, o profeta que enfrentou a idolatria, enfrentou as loucuras de Acabe e Jezabel, morria de zelo pelo Senhor, tinha profunda sensibilidade com a viúva, com a criança morta, com o sofrimento e a seca que maltratava o povo. Um homem de Deus e um homem profundamente atolado na vida do seu povo, amante de Deus, amante do povo. As multidões associam Jesus a João Batista. Recorda-se muito a pregação de João Batista em relação a Herodes e a sua esposa,
Mas é bom não esquecer que João Batista pregou, antes de tudo, a justiça social, era um profeta apocalíptico que pregava o reinado de Deus, a justiça social, a conversão, a penitência. Portanto, o povo tem um faro correto, associa Jesus aos profetas do Antigo Testamento. Como não lembrar da ousadia, da criatividade, da força de fé, da crítica social de um Miqueias, de um Oséias, de um Amós, profetas do século VIII. Então, perceber como Jesus faz parte desse movimento profético tão belo presente na Sagrada Escritura. Mas as multidões não conseguem perceber com toda a profundidade a identidade de Jesus. Jesus percebe que falta algo e assim pergunta aos seus discípulos, com quem caminha já há algum tempo, o que é que eles pensam sobre a sua missão e identidade. Pedro responde em nome da igreja e a resposta de Pedro é dupla. Tu és o Messias, aqui estamos no nível da missão de Jesus. Tu és o Filho do Deus vivo, aqui estamos no nível da identidade de Jesus. É bonito que a resposta de Pedro case estas duas dimensões. Jesus cumpre as expectativas messiânicas, ele é o Messias esperado por Israel, mas não somente. Em Israel havia muitas expectativas messiânicas, as pessoas esperavam o Messias de muitos modos. Uns esperavam um Messias guerreiro, outros esperavam um Messias cumpridor da lei, outros esperavam um Messias bom vivant, outros esperavam um Messias monge, outros esperavam um Messias que iria fazer a guerra contra o Império Romano. Jesus não se deixa apreender por nenhuma dessas expectativas messiânicas, tanto porque ele não é somente o Messias. Fundamentalmente o que está em jogo é a identidade messiânica de Jesus. Ele é o Messias crucificado e servo sofredor. Ele é o Messias na sua identidade profunda de Filho de Deus. Mas eu gostaria de lhes dizer duas palavras agora, a partir do versículo 18. No versículo 17, Jesus reflete com Pedro, mas atenção, veja como Jesus chama Pedro. Jesus não chama Jesus de Pedro, Jesus não chama Pedro de Pedro, desculpe. Jesus chama Pedro de Simão. Não somente Simão, Simão, filho de Jonas. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Era assim que se usava o nome das pessoas no tempo de Jesus. O primeiro nome, Simão, a partícula filho, e depois o nome do pai. Ele, portanto, é Simão, filho de Jonas. Estamos no nível mais antropológico, no nível mais profundo da pessoa. Pedro, nos evangelhos, fala sobretudo da missão de Pedro, do seu ministério, da sua função no seio da comunidade dos apóstolos. Jesus leva a discussão para o nível mais profundo, o nível da identidade humana. Nós diríamos o nível da identidade humana e batismal. É muito importante nunca esquecermos. Se para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. Antes de ser bispo, eu sou cristão batizado. Antes de assumir a minha missão de Pedro, eu sou Simão. Aqui há algo muito importante. Então, antes de você ser coordenador ou coordenadora da pastoral familiar, ou da pastoral do dízimo, ou da Legião de Maria, antes de você ser freira, irmã fulana de tal, antes de você ser coordenador do conselho pastoral da sua igreja, do conselho comunitário da sua comunidade eclesial, antes de qualquer coisa, antes de qualquer título, antes de qualquer rótulo, você é Simão, filho de Jonas, isto é, você é pessoa, você é batizado, você é batizada. Remeter a missão de Pedro para esse nível primário, o nível humano, o nível antropológico, o nível do batismo, da fé cristã, é muito importante. E aí, diante da resposta de Simão, filho de Jonas, Jesus diz: não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu.
O versículo 18, então, agora vem a missão de Simão. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Mas por que que Pedro é Pedro? Porque antes de ser Pedro, ele é Simão. Antes de ser Pedro, ele é Simão, filho de Jonas. E Jesus diz: eu construirei a minha igreja sobre esta pedra. Que pedra é esta sobre a qual Jesus vai construir a sua igreja? A fé. A fé que Pedro professa. A verdade de fé sobre a qual a igreja está construída é a pedra do reino, é o amor, é o serviço aos pobres, aos doentes. Essa profissão de fé que é a entrega de Jesus pelos pobres, doentes, pecadores, pelos impuros, pelas crianças, pelas mulheres, aleijados, encurvados, estrupiados da vida. Aqui está a verdadeira profissão de fé sobre a qual a igreja é construída. A igreja não é construída sobre Pedro, porque Pedro não é a pedra, não é a rocha é Cristo. Mas a profissão de fé de Pedro é que nos une num único conjunto de pessoas que amam, que aderem a Cristo, aderem ao Evangelho, aderem à sua proclamação, aderem ao reino que ele propôs. A pedra do reino é a justiça que o Evangelho de Mateus vem nos propor, fazer a vontade do Pai. É o amor fundamental a Deus e ao próximo. É o serviço profundo de Jesus, que realiza a sua missão de Messias, servo crucificado, Filho de Deus, que caminha para Jerusalém, caminha para a cruz. Aqui está fundamentalmente a identidade e a missão profunda de Jesus. É sobre esta pedra que a igreja é edificada. É por isso que a missão de vocês, batizados, batizadas, leigos e leigas, a missão de vocês é construída sobre esta pedra da profissão de fé do reino, sobre Jesus Cristo, servo sofredor, Messias crucificado, aquele que ama, que doa a vida pelos pobres, pelos desprezados, pelos abandonados, pelos últimos dos últimos. Jesus construiu uma comunidade de fé inclusiva. Pobres, pecadores, impuros, mulheres, crianças, jovens, tantos desprezados e abandonados, naquela velha Galileia, foram amados e integrados por ele, nesta nova comunidade de fé. Jesus, paradoxalmente, de modo muito estranho, pede no final que os discípulos não digam nada a ninguém sobre a sua identidade, sobre quem ele era, sobre o fato de ele ser o Messias. Por que Jesus pede que os discípulos não digam nada a ninguém? É uma estratégia literária, é uma estratégia teológica, porque cada pessoa humana deve fazer a sua experiência de encontro com Cristo. Cada pessoa deve, à sombra da cruz do Galileu, à sombra da cruz de Cristo, nós encontramos e descobrimos a verdadeira identidade de Cristo. É preciso subir com Jesus a Jerusalém. É preciso morrer com ele na cruz. É preciso doar a vida também como ele doou para descobrir a sua verdadeira identidade. A descoberta de Jesus como Messias não é fruto de uma teoria, de uma doutrina, de uma proclamação meramente teórica. É fruto do caminho feito sobre esta pedra que é a profissão de fé de Pedro, da igreja, dos discípulos, das discípulas, que é o amor. Sobre esta profissão de fé, que fundamentalmente é o amor, a oblação e a doação da vida, é aí que cada batizado, cada batizada, cada homem, cada mulher descobre a verdadeira identidade de Cristo como Messias e Filho de Deus. Um abraço a você, um excelente domingo, Deus o abençoe. Parabéns a todos os leigos e leigas, pessoas que exercem de modo tão belo, abnegado, com tanta doação, com tanta oblação da própria existência, exercem os seus serviços nas comunidades mais longínquas, mais escondidas, mais recônditas, perdidas nestas selvas, nestes sertões de meu Deus.
Parabéns a você. Deus o abençoe e você renove na fé batismal a sua profissão de fé sobre esta pedra que é o amor, a justiça do reino, a entrega pela vida de Cristo, pela vida do mundo. Deus o abençoe, o guarde e o proteja, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.